o nosso Deus. Então eu quero convidar os irmãos para que nesta noite nós abramos no capítulo 1 e nós vamos ler o trecho que vai do versículo 9 até o versículo 20. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que, por gentileza, acompanhem nas suas Bíblias. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 20. Esta é uma sessão, meus irmãos, que nos apresenta o Filho de Deus, e o Filho de Deus que revela a glória de Deus para a igreja. O grande propósito do próprio Senhor Jesus Cristo, ao revelar a João estas palavras, é mostrar a João que aquele que fala às igrejas é alguém que possui nele próprio a glória e a soberania. De maneira que, quando as igrejas recebessem aquelas cartas, a igreja pudesse, de fato, reverenciar esta palavra como sendo palavra de Deus. Agora à noite nós lemos no profeta Ezequiel, o primeiro texto que lemos neste culto, o profeta tendo a visão da glória de Deus e imediatamente, diz o texto, que ele cai diante da majestade da glória do Senhor. Nós também temos outros exemplos, como Isaías, e temos o exemplo do próprio João, que, como veremos agora, diante da glória de Deus, ele então cai como morto ao perceber a grandiosidade daquele que fala às igrejas. Portanto, quando a igreja se reúne para ouvir a palavra de Deus, nós também, meus irmãos, devemos, de maneira extasiada, estarmos na presença deste glorioso Deus, reconhecendo a sua glória. Ouçam o que nos diz a palavra do Senhor, palavras do próprio Jesus Cristo, escritas pelo apóstolo João. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Logo nós somos informados aqui, meus irmãos, de que João, ele se coloca como nosso irmão, o irmão em Cristo, e a primeira palavra que identifica esta irmandade é a palavra companheiro na tribulação. Ou seja, sofrer os mesmos sofrimentos. João está dizendo àquelas igrejas, eu sei o que é sofrer. E o sofrimento está escrito no final do versículo 9. Por que João sofreu? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Todos aqueles, portanto, que vivem de acordo com a palavra e que testemunham Jesus Cristo, eles sofrem no mundo e numa cultura que é anticristã. João continua dizendo, achei-me em espírito, no dia do Senhor, era um domingo, como nós estamos aqui agora, um domingo, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, lembre-se de que nenhum homem consegue ver a glória de Deus diante de si, nós sabemos disso desde Moisés, por isso Cristo não aparece na frente de João, mas detrás de João. E ele então ouve uma grande voz como de trombeta. As trombetas eram símbolos de palavras proféticas. No Antigo Testamento, quando se tocava a trombeta, era um profeta que pronunciaria certo oráculo, certo juízo. Portanto, aqui é também uma profecia dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E as palavras desta profecia são as seguintes, versículo 11, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João ouve estas primeiras palavras. O que você está vendo, João, escreva num livro e encaminhe para as 7 igrejas. Então, diz o versículo 12 que João se voltou para ver quem falava com ele. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro,
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, mais uma vez a Tua palavra está aberta diante de nós com o objetivo de que o Senhor mesmo nos ensine. E, ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. E nós queremos que o Teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou estas palavras, possa também iluminar os nossos corações, os nossos entendimentos, sobretudo as minhas palavras, para que de maneira clara e eficaz eu possa comunicar aos meus irmãos a verdade que está neste texto. E ao mesmo tempo, Senhor, eu peço também que o Senhor abra o meu coração e os corações dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, para que nós possamos não apenas entender o texto, mas dispor também a nossa vida para a obediência por fé à Tua palavra. Que aquilo que ouvirmos aqui possa fazer real sentido em nossos corações e que mudanças necessárias aconteçam para que, ao longo de nossa jornada cristã, nós possamos estar mais conectados ao Senhor e à Tua palavra, vivendo dia a dia esta maravilhosa graça do Senhor, que nos assiste, que nos faz perseverar e que consumará em nossas vidas o objetivo final, que é estarmos definitivamente com o Senhor nos céus, como igreja glorificada, santa, sem mácula nem ruga, completamente entregue ao Teu governo. Que assim seja, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, como vimos, Jesus Cristo fala a João com palavras fáceis, inteligíveis, dizendo a ele: escreve estas coisas que você está vendo e encaminha estas coisas para as igrejas, porque elas precisarão lembrar destas grandes verdades à medida que forem passando pelas perseguições contra elas. João, obviamente, tomado espiritualmente por aquela aparição, por aquela revelação, por isso o versículo 10 ele diz: achei-me em espírito. Esta é de fato uma questão espiritual, o que mostra que Deus não nos fala somente pela razão, mas Deus nos fala pelo Espírito. Portanto,
nós podemos conhecer as Escrituras do ponto de vista cognitivo, podemos estudar as Escrituras, podemos varrer os textos, conhecer as línguas originais, conhecer as histórias, a geografia dos textos bíblicos, conhecer tudo isso sem, contudo, ser tomado espiritualmente pela verdade do Evangelho. João nos mostra que ele está aqui tomado pela verdade do Evangelho espiritualmente. Deus o está revelando uma verdade no domingo, no dia do Senhor, o que faz com que nós tenhamos ainda mais temor diante de Deus, de guardar esse dia, o dia do Senhor, o domingo como sendo um dia de fato especial para o povo de Deus. Então ele vê a figura de um homem, o Filho do Homem, versículo 13, e ele descreve majestosamente aquilo que ele vê, com palavras poéticas, com símbolos proféticos. Jesus Cristo então dá a João a dimensão daquilo que ele é. Quem é esse Jesus? Portanto, o que nós temos aqui neste trecho é esta manifestação gloriosa de Jesus Cristo. João se volta para ver aquele que falava com ele. E é interessante, irmãos, que desde o início da revelação do Apocalipse, a ênfase está mesmo no Senhor Jesus. Você volta lá no versículo 1 e a primeira expressão que aparece é revelação de Jesus Cristo. E é muito interessante que o último livro da Bíblia fale sobre Jesus, porque a história da Bíblia é sobre Jesus. O Evangelho é Jesus. Portanto, nada mais conveniente do ponto de vista da revelação, trazer de fato Jesus como centro revelacional último da palavra do Senhor. Portanto, Cristo agora aparece, João se volta para ver aquele que falava com ele, Jesus Cristo, que é aquele que de fato é o centro de todas as coisas, como Paulo nos disse em Colossenses 1,17, nele todas as coisas subsistem. João agora descreve este Jesus glorificado. O Jesus que João vê aqui é o Jesus glorificado. Não é mais aquele Jesus que conviveu com ele enquanto no seu ministério terreno. O Jesus homem, encarnado, de carne e osso. O Jesus com quem eles estavam acostumados a andar. O Jesus agora que João vê é o Jesus glorificado. E, portanto, estas imagens que são mostradas aqui por João não podem ser interpretadas por nós do ponto de vista literal, porque a visão que João tem aqui não é a visão de um homem, de fato, em que ele possa descrever como se descreve um homem. Mas ele está tendo uma visão espiritual, e espiritualmente falando, João define esta pessoa, e por isso ele usa a expressão semelhante a filho de homem. Por que ele diz semelhante e não diz filho de homem? Porque a semelhança, ela aponta para algumas coisas que parecem ser. São semelhanças, são similaridades, são coisas que apontam para algo, mas que não necessariamente é o algo. É semelhante, parece. Porque João está descrevendo espiritualmente aquele que ele vê agora de maneira glorificada. Portanto, é impossível que João de fato expressasse uma aparição celestial de Cristo. E por que isso é impossível? Porque em termos humanos, João não conseguiria ver a glória completa de Cristo, como ele está no céu. Nós só conseguiremos fazer isto quando estivermos no céu, porque nós também teremos corpos glorificados, nós também seremos transformados e assim habilitados para vermos Jesus Cristo como ele é. O apóstolo Paulo diz: e nós o veremos como ele é. Mas enquanto nós estamos neste mundo, preso à nossa humanidade terrena, não há como nós contemplarmos de maneira perfeita aquilo que é espiritual. Portanto, a descrição que João faz, embora seja uma descrição muito bela, rica,
completa, não é uma descrição objetivamente concreta, como se ele de fato estivesse descrevendo um homem. Ele diz que comparativamente ou semelhantemente, ele está olhando para aquilo que parece ser um homem, filho de homem. E Cristo então é descrito aqui, meus irmãos, como um sacerdote celestial e ao mesmo tempo um governador soberano. Isso vai ficar claro porque as imagens que João utiliza na descrição de Jesus se parecem muito com aquelas imagens dos antigos sacerdotes. Por exemplo, os sacerdotes usavam vestes talares. O que são vestes talares? De uma maneira mais simples, para que os irmãos entendam didaticamente, é como se nós estivéssemos nos referindo a uma toga, como os juízes utilizam, por exemplo. Os irmãos já viram na televisão, ou mesmo presencialmente, um juiz. E geralmente os juízes usam aquele manto preto, aquela chamada toga sobre o paletó, sobre o terno. E aquele manto, ele representa uma autoridade. O sacerdote, embora não fosse uma toga, mas algo basicamente parecido, era um tecido de linho que era colocado sobre o seu corpo, exatamente para tampar as impurezas e outras possíveis visões que as pessoas pudessem ter deles. Eles então se vestiam deste manto, desta veste talar, ou desta toga, e nesta veste também tinha alguns símbolos, como o cinto, por exemplo, como algumas pedras que eram colocadas, pedras preciosas que marcavam também aquela roupa. E Jesus é descrito aqui desta maneira. Observe no versículo 13, ele tem vestes talares, ele está cingido, é um cinto, cingir é um cinto, é colocar um cinto. Este cinto está não na cintura, mas na altura do peito. Esta é uma referência à autoridade, é uma marca que o sacerdote carrega como autoridade, o sumo sacerdote. É como, por exemplo, os militares utilizam as suas insígnias, aquelas estrelinhas que são colocadas sobre os ombros, ou mesmo medalhas que são colocadas nas suas vestes. Estes símbolos, eles representam hierarquia, representam autoridade. E aqui, este cinto de ouro, também colocado no peito, representava a autoridade de Jesus. E ao mesmo tempo que ele é descrito como um sacerdote, ele é também descrito como um governador. Porque diz o texto que, mais à frente, lá no versículo 16, da sua boca saía uma espada, e a espada ela é utilizada exatamente por aquele que governa. Quem segura a espada é aquele que detém o poder. Além disso, ele tinha na mão 7 estrelas, o que define também uma perspectiva de poder, não é? A ideia de que sobre a mão de Jesus havia ali, ele governa aquele grupo de estrelas, que aliás ele mesmo vai dizer à frente, que são os anjos das igrejas, e nós interpretamos esses anjos como sendo os pastores dessas igrejas, os ministros que eram colocados ali, os presbíteros que eram colocados naquela igreja, para que pudessem governar aquela igreja. Em outras palavras, Jesus é aquele que governa os pastores das igrejas, Jesus é aquele que governa os presbíteros, que são os pastores das igrejas. Ele tem estes presbíteros nas suas mãos, estas estrelas que ele controla com o seu poder. Então, aqui nós temos uma descrição simbólica, mas muito clara, daquilo que Jesus quis comunicar a João e às igrejas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele é o sacerdote perfeito, ou seja, ele representa os crentes, porque essa era a função do sacerdote, e ao mesmo tempo ele é o governador. Ele tanto é aquele que entra para representar o grande advogado, que vai à presença do juiz, como ele próprio é o juiz, como ele próprio é o governador. De maneira que as igrejas, portanto, poderiam ficar consoladas e muito tranquilas quanto à perseguição.
Porque, embora as perseguições viessem com muita força, eles não estavam ali lutando contra poderes invencíveis. Pelo contrário, eles estavam lutando contra poderes que estavam sob o governo de Cristo, porque Cristo é o soberano dos reis da terra, como vimos no sermão anterior, e também Cristo é aquele que defenderá a sua igreja, porque Ele é o sacerdote perfeito. Se nós temos o grande defensor, que é Cristo, que nos defenderá sempre, e se nós temos o grande governador de todas as coisas, que é o soberano dos reis da terra, nós não precisamos temer. Portanto, esta é a mensagem clara inicial deste trecho. E aqui, meus irmãos, João então olha e ele vê 7 candeeiros de ouro. É muito interessante esta descrição que João faz no versículo 12. Ele vê 7 candeeiros de ouro. É a primeira visão que ele tem. E aqui, João então descreve primeiro o cenário, para depois descrever a pessoa que está neste cenário. E é interessante, porque os candeeiros, diz o versículo 20, representam as igrejas. João primeiro vê as igrejas, e depois ele vê quem está no meio das igrejas. Isso é muito interessante. E é interessante porque, obviamente, o que Jesus está querendo dizer não é que a igreja é mais importante do que ele próprio. Aliás, esta é uma interpretação muito perigosa que o catolicismo romano faz ao colocar, por exemplo, a igreja acima da revelação ou no mesmo nível dela, e trazer a igreja ou a tradição interpretativa da igreja como sendo tão importante quanto a revelação do próprio Senhor. Nós não pensamos desta maneira, como os católicos pensam. Nós pensamos que as igrejas, elas são de fato importantes porque é a noiva de Cristo, mas nós jamais colocamos a interpretação da igreja ou a igreja como sua tradição maior do que a revelação do próprio Deus. Mas por que João vê as igrejas? É interessante isto, porque, meus irmãos, quando nós vamos a Êxodo, capítulo 25, nós lemos lá que o tabernáculo, que foi aquela tenda, aquele lugar onde o povo de Deus tinha como um centro de adoração, o tabernáculo continha um candelabro feito de ouro puro, com 7 lâmpadas. E é interessante porque esta imagem traz uma visão lá do Antigo Testamento, portanto uma visão judaica, e agora traz esta visão para representar a igreja cristã. Por que Jesus faz isto? Nós entendemos, amados irmãos, que o grande objetivo do nosso Senhor Jesus, ao fazer isto, ao trazer uma imagem judaica, uma imagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é para nos mostrar que nós temos uma história completa como povo de Deus. A nossa história como crentes não começa no nascimento de Jesus. A nossa história como povo de Deus, como igreja de Deus, começa lá no momento em que nós somos chamados por Deus para ser o seu povo. Portanto, os judeus estavam enganados, e alguns deles permanecem enganados até hoje, porque eles se concentram apenas naquela revelação. E muitos cristãos modernos, contemporâneos, também se equivocam ao ignorarem o Antigo Testamento, pensando que a vida cristã é apenas após o nascimento de Cristo, quando, na verdade, toda a revelação de Deus, desde o Gênesis, na criação, quando Deus, então, chama em Adão, invoca em Adão a presença do filho dele, quando ele diz que teria um descendente de mulher que pisaria a cabeça do descendente da serpente, ali Deus está escrevendo uma história do Evangelho. E quando então ele diz, olha, agora são 7 candeeiros, ele nos faz lembrar dos candelabros do tabernáculo,
cujas pontas traziam 7 lâmpadas, ou velas, que se iluminavam ali, para demonstrar, portanto, a igreja toda, a igreja inteira, completamente reunida. Embora nós estejamos histórica e cronologicamente afastados de Abraão, por exemplo, de Moisés, de Davi, nós somos deste mesmo povo. Quando nós lemos a história da humanidade, quando nós estudamos acerca da história do povo de Israel, a história do Oriente Médio, quando nós estudamos sobre os grandes reinos, impérios babilônicos, assírios, persas, medos, romanos, nós não podemos, meus irmãos, nos ver como fora dessa história. Esta é a nossa história. Quando nós lemos as narrativas de Isaías, de Jeremias, de Esdras, quando nós lemos Êxodo, o povo saindo do Egito, libertado do Egito pela mão do Senhor, nós não podemos entender que aquilo é história de outra pessoa, de outro povo. Aquela é a nossa história. Por isso o Senhor Jesus mostra primeiramente a João, não ele próprio, mas ele traz a história como sendo exatamente este contexto, para dizer que ele está falando à igreja toda, a igreja inteira. E nessa visão, portanto, fica evidente o papel da igreja do Senhor em todos os tempos. Os candelabros, assim como as lâmpadas, são condutores de luz. E o que nós lemos aqui neste culto, no texto de Mateus 5, 14 a 16? Vós sois a luz do mundo. As igrejas são, portanto, de fato, candelabros, lâmpadas. E Jesus Cristo está mostrando a João que, mesmo em tempos de perseguição, a igreja não deixa de ser a luz para o mundo. Mesmo em épocas difíceis, mesmo em situações terríveis, mesmo quando a cultura onde a igreja está escravizada seja uma cultura anticristã, a igreja do Senhor sempre brilhará. Não haverá um tempo, nunca houve e nunca haverá um tempo em que a igreja de Deus esteja apagada. Talvez o texto mais fácil de nós visualizarmos isto seja o episódio do profeta Elias. Ah, Senhor, só eu sobrei. O último, por favor, que sair, apague a luz. E Deus diz, não. Tem muita gente, são milhares, que não se dobraram à idolatria, aos baalins. Então, quando nós pensamos que a coisa está ruim, quando nós pensamos que a igreja acabou, quando nós pensarmos em algum momento que o evangelho está sendo destruído, nós devemos nos lembrar deste texto. Nunca existiu um tempo, e nunca existirá um tempo, em que a igreja deixe de existir. Sempre o candelabro iluminará aquele lugar onde ele estiver. A igreja, portanto, meus irmãos, além de adorar a Deus, é chamada por Cristo Jesus para servir em meio às trevas. A igreja é chamada para trazer esperança aos desesperados. Às vezes eu fico pensando, o que a igreja faz em tempos de crise? Por isso, as murmurações, elas são pecados muito graves diante do Senhor. Porque quando a igreja murmura, a igreja está fazendo exatamente o mesmo papel dos ímpios. Se as coisas estão ruins e nós começamos a reclamar dessas coisas ruins, como o povo de Israel fez em alguns momentos,
contra Moisés, por exemplo, você nos tirou de lá para nos trazer para esse deserto. Quando a igreja começa a fazer isso, meus amados irmãos, ela se assemelha ao mundo e ela deixa de exercer este papel fundamental que é trazer luz às trevas, ter uma palavra de esperança. Quando nós vamos às redes sociais reverberar tragédias, quando nós começamos a postar notícias ruins, quando nós começamos a mostrar às pessoas que não há soluções, nós não estamos cumprindo o papel da igreja. O papel da igreja é ser luz em meio às trevas, é ser esperança em meio aos desesperados, é exatamente espalhar a luz para as pessoas. Por isso, os líderes das igrejas e todos nós, os crentes, se quisermos de fato ser verdadeiros agentes do Evangelho, nós devemos nos lembrar do que lemos aqui em Mateus 5, 14 a 16. Jesus não coloca a igreja debaixo, escondida. Jesus coloca a igreja num lugar visível para que ela possa iluminar. Portanto, deve brilhar a luz de cada um de nós, para que os homens vejam as boas obras de Deus e assim glorifiquem a nosso Pai por aquilo que Ele tem feito por nós, a sua igreja. Sempre foi assim, meus irmãos, mesmo em dias de perseguições, mesmo quando a igreja estava arrasada, quando os líderes eram presos, mortos, sempre havia alguém que percebia o bom testemunho da igreja e se rendia a Cristo em razão deste bom testemunho. Aqui mesmo nós lemos que João foi preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vocês devem se lembrar do que o próprio Jesus disse: olha, eu não quero que nenhum de vocês seja preso por serem ladrões, por serem adúlteros, por fazerem o que é mal, mas se vocês forem presos por pregarem o Evangelho, por viverem uma vida cristã autêntica, vocês devem glorificar o Senhor, porque esta é a história do povo de Deus. Profetas foram mortos, profetas se escondiam em cavernas para não serem mortos, muitos fugiram durante a perseguição para não serem mortos. Inclusive até os dias de hoje, quando os nossos missionários nos países proibidos precisam muitas vezes fugir, literalmente fugir, deixar as suas casas, deixar o seu ambiente, para fugir, porque senão são presos e muitas vezes mortos. Nós talvez não busquemos tanto estas informações, mas os irmãos ficariam assustados se começassem a pesquisar acerca de quantos dos nossos irmãos cristãos, não apenas os missionários, aqueles que estão na frente, mas os crentes mesmo, as pessoas comuns, morrem por causa do Evangelho. Se os irmãos pegarem, por exemplo, os dados do portal Portas Abertas, os irmãos verão que alguns países, como a Nigéria, por exemplo, chega a matar milhares de pessoas crentes todo ano. No ano retrasado, se não me engano, foram mais de 3.000 pessoas mortas, cristãos. Nigéria está pertinho de nós, é só você atravessar o Atlântico. Não está tão longe assim. Países que, de fato, odeiam o Evangelho e Cristo Jesus. Aqui próximo de nós, recentemente, tivemos aquele ataque às igrejas da Colômbia. Os irmãos acompanharam, eu cheguei a postar no nosso grupo, um pastor e sua família que foi morta, outros que foram presos, igrejas que têm sido atacadas nas comunidades que são dominadas pelas chamadas Farcs, o crime organizado, uma espécie de PCC lá da Colômbia. Portanto, meus amados irmãos, mesmo nestes dias, a igreja deve se manter luminosa, continuar pregando a palavra, continuar vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, João então vê as igrejas, ele vê os candeeiros, e ele diz que no meio dos candeeiros, eu gosto muito, irmãos, e acho que vocês já perceberam,
da escolha das palavras da Bíblia. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não dá valor às pequenas palavras. Mas repare que aqui o texto está falando no meio. Ora, meio não é do lado, não é em cima, não é embaixo, é no meio. Por quê? A gente tem que se perguntar, qualquer bom intérprete de um texto faz esse tipo de pergunta. Você lê e fala, por que está no meio e não está do lado? É tipo pergunta de criança. As crianças não fazem essas perguntas? Não é? Papai, por que está no meio e não está em cima? É mais ou menos isso, né? O bom leitor, o bom intérprete faz essas perguntas. Porque assim nós entendemos melhor o texto. Por que Jesus está no meio? Ora, a palavra meio na Bíblia, especialmente se referindo a uma teofania, que é uma aparição de Deus, uma forma de Deus se revelar, significa, meus amados irmãos, que Deus está no centro de todas as coisas, de onde Ele governa todas as As sentinelas, nos grandes presídios, por exemplo, ou nos chamados panóticos, que eram presídios, as sentinelas eram colocadas geralmente no meio. Os irmãos já devem ter assistido filmes de guerra, não é? Eu vou me lembrar aqui de um bem recente, Rambo. Filme de guerra. Você vai lá para o Vietnã, Camboja, não é? Que foi onde o Rambo foi resgatar, lá no Rambo 2, né? Foi lá no Camboja, resgatar os americanos, não é? Quando ele chega, ele olha, o que ele vê lá no centro? Uma casinha, geralmente edificada aquelas madeiras, lá em cima, a sentinela. E é o primeiro cara que você tem que matar. Porque ele está ali para te ver mesmo. Ele tem uma visão abrangente. Ele está num lugar muito estratégico. Se ele estiver no canto, encostado, ele não vê aqui, ó. Mas se ele está no meio, ele gira e ele consegue ver os movimentos. Jesus está no meio, um lugar estratégico, de onde ele governa, de onde ele vê, de onde ele delega, de onde as coisas ao redor são percebidas. Jesus está no meio das igrejas. Ele não está do lado. Ele não passa paralelamente ou tangencialmente. Ele está no centro. E por isso, irmãos, nós devemos temer ainda mais este Senhor. Porque se Ele está no centro, significa dizer que Ele, de fato, nos vê em todas as coisas. Nele, todas as coisas convergem. Ele é o centro para onde tudo vai. Ele é o centro da adoração. Ele é o centro da proclamação. Ele é o centro da liderança. Ele é o centro de nossas vidas. Ele está no meio. Jesus, portanto, está entre as igrejas, no meio delas. Ele não se confina aqui às esferas celestiais, mas, ao contrário, ele está na igreja. E ele é a sua fonte de luz. Muito interessante isto, não é? Ele é a sua fonte de luz, o lugar central de onde sai a energia vital da igreja. Na reforma, nós temos discutido aqui onde colocar a nossa central do som. E os irmãos têm sugerido alguns pontos estratégicos. A melhor conclusão que nós chegamos é que a central deve ficar onde? No centro. Por isso que ela chama central, né? Se fica de lado, atrapalha, porque a captação do som é diferente, mas se ela fica no centro, você tem uma visão, uma audição, uma possibilidade de ver todos os lados. Cristo é o centro, meus amados irmãos, de onde sai a energia para a igreja. E é isso que João quer dizer. As igrejas recebem luz do próprio Cristo. E por elas serem, portanto, candelabros,
elas devem receber de Cristo esta luz, para que elas mesmas sejam luz do mundo. E aqui João então nos diz que este é um filho de homem. Esta expressão, meus irmãos, ela é muito rica, porque ela é uma expressão que está lá em Daniel. E eu vou fazer questão de abrir para que os irmãos possam observar aqui a riqueza da relação bíblica de um texto com outro. Em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Olha só que interessante. Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, veja a mesma expressão de João, como, ou seja, semelhante, o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O que aconteceu com esse filho do homem? Versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Repare que não é reino, é o reino. Tem um artigo definido aí, que significa que não é um reino qualquer, mas é o reinado central. Ele é rei sobre todos os povos, nações, homens de todas as línguas, para que eles possam servi-lo. E esse domínio, ele é o quê? Temporário, como os domínios dos reis e dos imperadores romanos? Não, Daniel diz, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que Jesus está falando com João aqui é exatamente o cumprimento da profecia lá de Daniel. João, eu sou aquele que recebi o domínio, a honra e a glória e o reino, para que eu governe sobre todos os povos, nações e todos os homens sirvam a meu nome. O meu reino, o meu domínio não é passageiro como os imperadores romanos. O meu domínio é eterno. Por isto, Jesus repete para João a mesmíssima expressão de Daniel: filho do homem, semelhante a filho do homem, como um filho do homem. Como é o filho do homem? Divino. Ele habita a eternidade, ele possui autoridade final, ele é soberano de um reino indestrutível. O que representa, irmãos, majestade, poder, autoridade que nenhum ser humano pode ter. E Jesus, de fato, durante o seu ministério terreno, nos mostrou isto. Ele mesmo aplicava a si o título de filho do homem. E por que ele fazia isto? Com este objetivo de identificar-se com a humanidade. Ele era homem, mas ao mesmo tempo mostrar também que ele não era um filho de homem qualquer, como um filho de Adão, um pecador, mas ele é o filho do homem, aquele que é o majestoso Senhor, que está no meio das igrejas, que governa o seu povo, que governa as nações. Meus irmãos, que palavra maravilhosa! Como nós não podemos nos emocionar quando lemos a respeito disso, sabendo que nós, Igreja do Vale, somos guardados por este soberano poder. Não há nada, portanto, que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque este Filho do homem é retratado como este que é vestido de poder e de majestade. Como nós cantamos aqui nesta noite, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvado seja o nome do Senhor, portanto. E João diz que, como um manto que chegava a seus pés, um cinturão no seu peito, uma descrição, como eu disse, tipicamente sacerdotal, mas que representa também aqui a dignidade, a posição elevada do Filho do homem. Ao dizer que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve, no versículo 14, João está trazendo também palavras de Daniel, lá em Daniel 7:9,
quando o texto diz: tronos foram colocados e o ancião se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. O seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Veja que maravilha, meus irmãos, a palavra de Deus se completando. João mostrando Jesus como aquele que é de fato o ser eterno, puro, santo. A cabeça e os cabelos de Jesus eram brancos como a lã, o que mostra aqui a ideia de autoridade, a ideia de honra, que aliás os idosos possuem. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós devemos honrar as cãs, os cabelos brancos das pessoas, porque a honra deles, a honra dos idosos, é exatamente esta marca de uma vida vivida com experiência, com dignidade. Por isso as Escrituras nos ordenam a honrar os nossos irmãos mais velhos no Senhor, porque são irmãos que viveram uma vida inteira devotada a Cristo Jesus e por isso eles merecem honra. Assim, Jesus também é demonstrado aqui como aquele que tem experiência, como aquele que é eterno, como aquele que tem dias, o ancião de dias. Os seus olhos como chama de fogo, também uma referência a Daniel 7, versículo 9, como eu acabei de ler aqui, quando diz que o seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. O fogo geralmente é associado à purificação. Os metais eram levados ao fogo para serem purificados. E é interessante que lá na igreja de Tiatira, nós vamos ver aqui no capítulo 2, verso 18, Jesus é aquele que sonda mentes e corações, e o sondar é um privilégio do fogo. O fogo ele penetra e purifica, tirando as impurezas, o que demonstra a ideia de disciplina. Cristo, portanto, anda no meio das igrejas também para disciplinar, também para ser o fogo, também para trazer juízo. Por isso nós devemos detestar esta mensagem moderna, contemporânea, de que Cristo é apenas amor, de que Cristo é apenas alguém que vai aceitar as nossas falhas. Não, Cristo também, meus irmãos, Ele é juiz, Ele vem também como fogo consumidor, com a sua ira, para punir aqueles que desobedecem a seu nome. João também diz que os seus pés eram como bronze extremamente refinado na fornalha. Esta é uma referência ao Salmo 110, versículo 11, que nos ensina que Jesus ele pisa sobre os seus inimigos. Lá em Abacuque, nós também temos uma imagem poética muito bonita em relação a isso, quando o profeta Abacuque diz assim: na sua indignação, se referindo a Deus, marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. É interessante este pisar. Os pés de bronze representam o peso da ira de Deus contra o pecado. Ele julga com justiça, porque repare, o bronze ele é polido. E quando você tem uma superfície polida, esta superfície ela não aceita variações, ela não fica bamba. Se você coloca polido sobre polido, elas vão se encaixar. Então a ideia é que o pé de Jesus Cristo, os pés da justiça são literalmente iguais. O peso da justiça de Cristo é absolutamente justo. Ele não fica virado para um lado, parcial, pesando só para um lado. Ele pesa completamente. Por isso os pés polidos, com bronze. Que imagem maravilhosa, meus irmãos. E finalmente João diz que a voz dele é como o som de muitas águas. Ele diz, esta é uma referência de Ezequiel, capítulo 1, nós lemos aqui alguns versículos de Ezequiel, capítulo 1, mas no versículo 24, especificamente, a glória de Deus ela é descrita exatamente assim, como o som de muitas águas. Os irmãos certamente já ouviram sons de muitas águas. Vocês vão a cachoeira, mar, às vezes até uma piscina mesmo, né? O som das águas, e quando é muita água, quando chove, não tem exemplo melhor, né? É só você ficar ali na porta quando chove, aquela cachoeira que desce aqui na nossa rua. O som das águas.
A ideia do som da água é muito interessante, porque o som da água, esse som acaba bloqueando outros sons. Quando você está no meio da cachoeira ali, aquele som, você não consegue muito ouvir o que está ao redor. A pessoa te grita ali e você não consegue ouvir. Por isso, inclusive, alguns chegam a dizer que algumas pessoas morrem afogadas por causa disso. Porque às vezes elas vão com intrepidez para entrar na água e tem alguém gritando ali, não vai, mas ela não ouve. O som de muitas águas impede a audição de outras vozes. Isso combina com João capítulo 10, não é? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvem outra voz. As vozes de muitas águas de Cristo são vozes audíveis e que nos impedem de ouvir outras vozes. De maneira, irmãos, que quando Cristo está no meio da igreja, Ele fala com autoridade. Ele fala, irmãos, com preferência. E, meus irmãos, eu preciso mais uma vez fazer aqui uma nota de rodapé. O nosso mundo contemporâneo é um mundo de muitas vozes. Nós nunca vivemos um período na história da humanidade em que tantas vozes têm aparecido. Nós temos especialistas, irmãos, para tudo. Se você quiser um especialista em unha encravada do pé direito, você vai encontrar. Todo mundo fala alguma coisa sobre algo. Você vai achar um especialista para falar dessa, eu não sei, não, o que é isso? Uma varinha, um galho, não sei. Alguém vai falar sobre isso. Procure no YouTube. O que são aqueles galinhos de ornamentação? Vai aparecer alguém fazendo lá, os galhos e tal, aqui, se você comprar, vai aparecer. Vozes e mais vozes. Que voz nós devemos ouvir? Quem é o nosso especialista? Qual é a nossa doença? É o pecado. Qual médico nós temos de ouvir? Jesus. Por isso, quando nós entendemos que a igreja é o lugar em que a voz de Cristo fala privilegiadamente, as outras vozes se ocultam. E é por isso, irmãos amados, ainda que eu tenha rejeição, mas enquanto eu estiver aqui, com a ajuda da graça de Deus, deste púlpito não sairão outras palavras que não seja a palavra de Deus. Se você quiser ouvir palestras, procure as palestras. Aqui você vai ouvir pregação da palavra de Deus. Porque é para isto que a igreja existe. Eu não quero que vocês se confundam com outras vozes. Eu quero que nós foquemos na voz do único pastor. Ele nos fala e nós estamos prontos para ouvi-lo. Lembram-se do que o pastor Josafá disse quando esteve aqui? Os discípulos de Cristo são identificados por duas coisas: ouvir e andar. Eles ouvem a voz do bom pastor e andam nos caminhos do Senhor. É para isto que a igreja existe. E por isso, irmãos, quero finalizar com esta imagem maravilhosa das muitas águas. E João então nos diz que o rosto de Cristo era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Ninguém aqui em sã consciência olha para o sol a olho nu ao meio-dia. Se você fizer isso, você não vai conseguir suportar, não sei, talvez 5 segundos, 10 segundos, não sei. O sol ao meio-dia, o sol em todo o seu fulgor. Esta é a imagem da glória de Deus que João nos diz. Esta é uma fraseologia muito utilizada no Antigo Testamento também,
mas especialmente lá em Juízes, capítulo 5, versículo 31. Olha que texto interessante. Débora e Baraque, eles estão louvando ao Senhor. E o final do cântico, o último verso, do cântico, é o seguinte: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, os que te amam, porém, sejam como o sol, quando se levanta em sua força. O que Jesus está dizendo aqui é: João, a igreja é amada por mim, eu estou no meio dela, disciplinando-a, ensinando-a, eu estou protegendo esta igreja com os meus pés sobre os inimigos. Não há ninguém que vá contra esta igreja, porque nenhuma força é capaz de enfrentar aquele que é o soberano dos reis da terra. Então, coragem, levantem-se como o sol quando se levanta em toda a sua força, porque vocês não estão aqui mantidos por um imperador romano que durante um tempo de sua vida segura uma espada e quer fazer com as pessoas o que ele bem entender. Não, lembre-se de que eu dobrei o próprio faraó, lembre-se de que eu deponho reis e eu edifico nações. Eu criei todas as coisas, do nada eu disse haja luz e houve luz. Portanto, não temam. Diga às igrejas da Ásia: não temam aqueles que vos perseguem, porque eu sou o Senhor, que represento vocês como sumo sacerdote, e eu sou o Senhor, que é o governador maior de todo o universo, e que me levantarei sempre que o meu povo for desafiado, e pisarei na cabeça dos inimigos, matando-os, porque eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Irmãos, essa palavra é rica demais. Sabem por quê? Porque a gente acha que o inferno é a casa de Satanás, não acha? Mas quem tem a chave do inferno, sabe quem é? Cristo. Satanás é inquilino do inferno. E ele não sai de lá, porque Cristo trancou e ele tem a chave. Ele manda para lá quem ele quer, e ele tira de lá quem ele quer. Por isso nós não precisamos temer quando a perseguição vier contra nós, quando ideias anticristãs vierem contra a igreja, quando você olhar para o mundo e pensar assim, não tem mais solução, quando você olhar para as pessoas famosas deste mundo e perceberem que elas estão cada dia mais de mal a pior, quando você olhar que a podridão está tomando conta do mundo, você é capaz de sentir o mau cheiro, lembre-se de que você não pertence a este reino, você faz parte de um outro reino, você tem um outro Senhor, e este Senhor é glorioso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos fortaleça, que Ele nos convença, e que assim sejamos cada vez mais piedosos na presença deste Cristo, o soberano dos reis da terra.